Quando a União Soviética caiu, muitos russos se viram perdidos no mundo e ressentidos em relação principalmente aos Estados Unidos. Segundo a historiadora e socióloga russa Dina Kapaeva, há pessoas com uma vida pobre em vários aspectos, não só financeiro, e sem esperanças, foi oferecido, entre aspas aqui, a oportunidade de morrer pela pátria. Dina Kapaeva fala do culto à morte na Rússia. Para ela, essa ideia, sendo incutida sistematicamente pelo Estado, só poderia resultar numa guerra. Nesse vídeo, nós vamos entender o culto à morte na Rússia. A democracia liberal, com sua alternância de poder e competição política, nunca foi vista pelo Putin como uma possibilidade, pois ele é um ditador. O comunismo também não funcionaria para ele, pois seus principais adversários políticos eram comunistas, e os oligarcas que o apoiavam não queriam saber do socialismo de maneira nenhuma. Segundo Dina Kapaeva, o culto à morte veio bem a calhar numa sociedade cuja população estava sem esperanças e ressentida após a queda da União Soviética. Ofereceu-se então, entre aspas aqui, a oportunidade de morrer pela pátria. Ainda, segundo a historiadora, a ideia de um culto à morte e um apocalipse purificador está profundamente integrado no discurso de Vladimir Putin. Os padres ortodoxos apoiadores do governo alimentam essa narrativa. Dina Kapaeva disse que a memória histórica da era Putin se desenvolveu em duas linhas, uma reestalinização e um neomedievalismo. Ela cita como exemplo a quantidade de filmes e documentários resgatando Stalin e Ivan o Terrível, financiados pelo Estado. Há bastante cantores nacionalistas financiados pelo Kremlin, que ficam louvando a guerra e a morte em batalha. Eu não posso, pessoal, colocar as músicas aqui por conta de direitos autorais, o YouTube não permite, mas seria legal a gente analisar esses cantores, as músicas e tal, mas infelizmente não dá. No final de novembro do ano passado, numa reunião com as mães de soldados russos mortos na Ucrânia, Putin disse a uma mulher, entre aspas aqui, todos deixaremos esse mundo, e seu filho não deixou essa vida em vão. Ele cumpriu sua missão, ao invés de morrer de vodka ou algo assim. Uma pergunta, né, pessoal? Por que essas pessoas que apoiam Putin e esses oligarcas todos que apoiam a guerra não mandam os filhos deles para a Ucrânia, né? Seria uma ideia boa. Assim não morre de vodka, morre na guerra, né? Muito bem, pessoal, voltando. O apresentador de TV Vladimir Sovolyov disse que os russos não deveriam temer a morte, porque vamos acabar no céu. Ele está falando isso para os russos, tá? O ator russo Dmitry Petisov disse que os russos sabem amar, fazer amizade e morrer como ninguém. Em 1994, um bispo ortodoxo russo chamado Ioan Isnichov publicou um livro chamado A Autocracia do Espírito. Uma das principais ideias do livro é que o terror é a melhor forma de governar o povo russo. Inclusive, ele cita Ivan o Terrível como exemplo de bom governante. A ideia desse bispo foi corroborada por Alexander Dugin, um dos ideólogos de Vladimir Putin, que escreveu, entre outras coisas, que a tarefa do povo russo é provocar um apocalipse purificador. Tem vídeo sobre o Dugin aqui no canal, pessoal, dá uma olhada. Assim, segundo Kapaeva, os russos aprenderam a não valorizar a vida. Que esperança para o futuro uma pessoa pode ter numa sociedade que nega a individualidade humana? Ela afirma que quando a sociedade atinge esse ponto em que as pessoas não valorizam a vida, uma guerra é quase inevitável. No caso da Rússia, começou com a Geórgia e depois com a Ucrânia em 2014. Agora, em 2022 e 2023, estamos assistindo a guerra, né? E terminaria, na imaginação de muitos pensadores russos, com a conquista dos Estados Unidos e da Europa pela Rússia.
Medvedev, por exemplo, já disse que o Império Russo começa em Vladivostok, que é uma cidade russa do Extremo Oriente, e terminará em Lisboa. Quando Putin se refere a uma arma atômica, uma nova arma atômica, por exemplo, como um presente para o país, é o melhor exemplo do quão pouco ele valoriza os próprios russos. Putin e todo mundo sabe que se a Rússia usar armas nucleares, ela será destruída. Kapaeva nos lembra que a Rússia não é o único país da história a lavar a mente das pessoas com o culto à morte. A Alemanha nazista seguiu o mesmo caminho. A historiadora alerta o Ocidente numa questão importante. Ela disse que depois do Holocausto e dos crimes de Stalin que vieram à tona, as pessoas perderam a fé na humanidade. Ela vê como problemática a quantidade de filmes e séries sobre zumbis, canibais, vampiros e apocalipse. As pessoas estão normalizando a barbárie e isso não é bom. No caso da Rússia, a situação ficou pior, porque isso se tornou discurso de Estado. Segundo ela, a única solução para os russos é perder a guerra. Kapaeva fala: essa é provavelmente a única maneira de curar os russos desse vírus imperial, desse desejo medieval de morrer, subjugando outros povos. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você acha que esse vídeo foi importante para as pessoas entenderem o que acontece na Rússia e na guerra da Ucrânia, deixe o seu like, deixe o seu comentário, por favor, isso é bastante importante. Publique esse vídeo nas suas redes sociais e se você não for inscrita ou inscrito, por favor, se inscreva, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.